Dá medo. Você já percebeu que há coisas na sua vida que simplesmente não andam? Por mais que você se esforce, é como se existisse uma barreira invisível bloqueando tudo. Dinheiro que entra pela porta da frente e escorre pela janela dos fundos, sem você nem saber para onde foi. Oportunidades de emprego que chegam tão perto que você até comemora, mas, na hora H, evaporam como se nunca tivessem existido. Relacionamentos que começam com toda a esperança do mundo. De repente, sem explicação, terminam do nada, como se alguém tivesse jogado uma bomba no meio. Uma sensação pesada dentro de casa, aquele clima em que você entra e já sente o ar denso, sufocante. Brigas por qualquer motivo. Discussões que explodem do nada. Palavras que machucam sem necessidade. Noites mal dormidas, você se debate na cama. Acorda suado, coração acelerado, pesadelos estranhos, às vezes tão reais que você demora para entender que foi só um sonho. E, no fundo, lá no cantinho da sua mente, onde você não gosta de mexer, você já se perguntou: será que não existe alguma maldição na minha vida? Alguma energia espiritual me travando? Algo que veio de família, que meus pais carregaram, meus avós carregaram e agora está sobre mim? Ou será que é inveja, óleo gordo, uma palavra jogada por alguém que não queria o meu bem? Situações que você nem sabe de onde começaram, mas que parecem te perseguir há anos. Se você está ouvindo isso agora e seu coração acelerou porque você se reconheceu em pelo menos 3 dessas situações, preste muita atenção. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser o ponto de virada espiritual que você estava esperando há tanto tempo. O que quase ninguém sabe, o que não é falado nas igrejas, o que não é ensinado nas escolas, é que, dentro da sabedoria judaica, existe um elemento simples, barato, que você provavelmente tem aí na sua cozinha neste momento e que é usado há milhares de anos como símbolo de aliança, proteção e purificação espiritual. O sal. Não estou falando de superstição barata nem de simpatia de internet que viraliza e some em 2 dias. Estou falando de um símbolo sagrado que aparece na Torá, nas ofertas do Templo de Jerusalém, nas refeições judaicas até hoje e até em histórias de profetas que mudaram a história de nações inteiras. E, hoje, você vai entender por que colocar sal no vaso antes do dia 7, com a intenção certa, pode se tornar um marco espiritual na sua vida. Um momento em que você se posiciona diante de Hashem, o Deus de Israel, para romper ciclos de maldição, quebrar cadeias de inveja e destruir bloqueios que têm impedido você de viver a vida plena que foi prometida a você desde o dia em que nasceu. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você pare e se observe. Como está a atmosfera da sua casa neste exato momento? Você sente um peso no ar quando entra. Parece que as pessoas se irritam por nada, que há sempre uma tensão silenciosa pairando, como se todos estivessem andando em ovos, esperando a próxima explosão. As coisas quebram com frequência. Aquele copo que cai sem motivo. O celular que racha a tela sem você ter derrubado. A porta que emperra. O chuveiro que queima. A lâmpada que estoura. E o dinheiro. O dinheiro entra e não rende. Você olha para a conta e pensa, mas eu ganhei isso tudo. Para onde foi? Você vive um desgaste constante, uma exaustão que não é só física, é emocional, é espiritual. É como se algo estivesse sugando sua energia vital dia após dia. Muita gente pensa que isso é apenas estresse, apenas problema emocional, ansiedade, depressão, e corre para procurar terapia, remédio. E eu não estou dizendo que você não deva procurar ajuda profissional, muito pelo contrário. Mas a sabedoria judaica ensina algo que a ciência moderna está começando a redescobrir. A realidade espiritual e a realidade material se cruzam o tempo todo. Existe uma dimensão invisível afetando o que você vê, toca e sente. Quando algo está muito fora do lugar por tempo demais, quando você já tentou de tudo e nada mudou, é sinal de que o campo espiritual dessa casa, dessa família, dessa vida precisa de intervenção, de luz, de ordem, de alinhamento com o divino. No judaísmo, o sal é chamado de aliança eterna. Quando os sacrifícios eram levados ao templo, em Jerusalém, nos tempos antigos, eles eram sempre acompanhados de sal. Sempre. Não era opcional, era obrigatório. Por quê? Porque o sal fixava a energia daquela oferta, impedia que aquilo apodrecesse, simbolizando que a conexão com Hashem não se estraga, não se corrompe, não se perde no tempo.
O sal não apodrece. Você já reparou nisso? Diferente de quase todos os outros alimentos, o sal não sofre decomposição como outros elementos. Você pode guardar sal por anos, décadas, séculos, e ele continua sendo sal. E, para a Cabalá, para o misticismo judaico, isso é um código espiritual profundo, onde há sal consagrado, energias de corrupção, de decadência, de destruição e de morte não têm domínio. O sal cria uma barreira espiritual. Por isso, há rabinos que ensinam que forças espirituais destrutivas não conseguem permanecer onde há sal, porque o sal representa a incorruptibilidade, e elas são agentes da corrupção. Entende a lógica espiritual. E tem mais. Há também um episódio muito forte na tradição bíblica que poucos conhecem. O profeta Eliseu estava em Jericó, uma cidade com um problema sério. A fonte de água estava contaminada e, por causa disso, a terra estava estéril. As mulheres perdiam filhos, as colheitas morriam. Era uma maldição sobre aquela região. E o que Eliseu fez? Ele pegou uma vasilha nova, colocou sal dentro, foi até a fonte e lançou esse sal na água, declarando: Assim diz o Senhor, purifiquei estas águas. Não mais haverá nelas morte, nem esterilidade. E a Bíblia diz que, daquele dia em diante, as águas foram curadas, a vida voltou, a fertilidade foi restaurada. Esse gesto do profeta não foi uma magia do sal. Não foi superstição. Foi um sinal profético de que um elemento físico, colocado com a intenção correta e com a palavra certa, pode se tornar veículo de uma mudança espiritual profunda, um ponto de contato entre o céu e a terra, entre o espiritual e o material. Na mesa judaica, até hoje, quando se parte o pão no Shabat, o dia sagrado de descanso, mergulha-se o pedaço de pão em sal antes de comer. O sal é lembrado como proteção, como julgamento equilibrado, como barreira contra forças de acusação espiritual. Há rabinos que explicam que o sal remete ao mar, às águas primordiais, à origem da criação. Por isso, carrega uma memória espiritual de pureza, de pacto, de aliança que não se quebra. É por isso que, quando Deus fez aliança com o povo de Israel, disse que era uma aliança de sal para sempre. Sal não estraga, sal não quebra, sal permanece. E essa é a aliança que Hashem faz: eu não abandono, eu não desisto, eu permaneço. Agora, conecte isso com a sua realidade. Se existe uma força espiritual negativa tentando se alojar na sua casa, na sua história, na sua mente, no seu destino, você precisa de um ponto físico onde declarar: daqui para frente, não. Basta. Acabou. O sal colocado em um vaso, de forma consciente, com intenção e com oração, antes do dia 7, se torna um marco espiritual, um altar simples, mas carregado de significado diante de Hashem. É como se você estivesse fincando uma bandeira e dizendo: esta casa, esta vida, este futuro pertencem ao Senhor, e o que não vem dele não tem mais direito de ficar. Por que esse antes do dia 7 é tão importante? Eu preciso que você entenda o peso espiritual desse prazo. No judaísmo, o número 7 não é apenas um número, é um código sagrado. Foram 6 dias de criação e o 7º dia, o Shabat, é o dia em que a criação se torna completa, ganha sentido, ganha alma. 7 é ciclo. 7 é fechamento. 7 é virada de chave. Quando você faz algo espiritual dentro de um ciclo de 7 dias, você está dizendo ao universo, você está dizendo a Hashem: eu quero fechar esse ciclo de dor, de maldição, de bloqueio e abrir um ciclo novo, um ciclo de bênção, de luz, de vida. Por isso, a orientação aqui é clara: não espere. Use essa janela espiritual como um prazo para agir. Não deixe para daqui a um mês. Não deixe para quando você sentir que é a hora. A hora é agora, antes que o ciclo se feche sem você ter feito nada. Agora, preste atenção, porque, a partir deste ponto, tudo o que você ouvir será extremamente prático. Não é teoria para encher sua cabeça, é orientação para você aplicar dentro da sua casa, hoje, agora, sem desculpas. Antes de mais nada, você vai precisar de 3 coisas básicas, e só 3. Primeiro, sal grosso ou sal marinho. Sem temperos, sem mistura, sem aditivos químicos. Quanto mais puro o sal, melhor. Não use sal refinado, cheio de iodo e antiumectante. Use sal natural,
sal da terra, sal do mar. Segundo, um vaso ou recipiente que não seja plástico descartável barato. De preferência, um vaso de cerâmica, vidro mais espesso ou barro. Algo que você olhe e reconheça como separado, especial. Algo que você tirou do uso comum e consagrou para esse propósito. Terceiro, água limpa, de preferência filtrada ou mineral. Não use água da torneira cheia de cloro, se puder evitar. A ideia é usar elementos puros para um propósito sagrado. Você vai escolher um lugar estratégico da casa, onde as energias circulam com mais intensidade. Em muitas casas, isso é perto da porta de entrada, porque é por ali que as pessoas entram e saem, e é por ali que energias entram e saem. Pode ser na sala principal, pode ser em um ponto de passagem constante, como um corredor central, um hall. Evite esconder o vaso em um canto mofado, sujo, esquecido. A ideia aqui é criar um ponto de ordem, não um depósito. Se você tem filhos pequenos ou animais, coloque em um lugar seguro, onde não vá ser derrubado. Antes de colocar o sal, antes de fazer qualquer gesto, é fundamental que você mesmo se alinhe. Você não pode mexer com símbolos sagrados, com coisas espirituais, se o coração está apenas na curiosidade, na ansiedade ou, pior, na descrença. A tradição judaica ensina muito sobre Kavaná, que é a intenção interna, o foco do coração. Sem Kavaná, você está apenas movendo objetos. Com Kavaná, você está abrindo portas espirituais. Então pare. Respire fundo. Fique em pé ao lado do vaso vazio. Feche os olhos, se for preciso. Coloque a mão sobre o peito e fale, com as suas próprias palavras, algo parecido com isto. Hashem, Deus de Israel, Criador de tudo o que existe, de tudo o que vejo e de tudo o que não vejo, eu me coloco diante do Senhor agora. Eu reconheço que preciso de ajuda. Eu reconheço que, sozinho, não consigo quebrar o que está me prendendo. Peço que este sal, esta água, este vaso sejam para mim e para minha casa um instrumento de proteção, de limpeza, de restauração. Toda maldição, inveja, olho gordo, palavra destrutiva, energia de morte, confusão, miséria, divisão, doença, sejam agora quebradas, anuladas, canceladas. Que a tua luz entre onde hoje há escuridão. Que a tua paz reine onde hoje há guerra. Que a tua bênção substitua toda maldição. Depois de fazer essa intenção, com o coração aberto e com humildade, você vai pegar o sal e começar a colocar dentro do vaso. Não jogue de qualquer jeito, como se estivesse jogando lixo fora. Pegue o sal em porções, com respeito, e deixe cair como quem planta uma semente, como quem está semeando algo sagrado. Enquanto coloca, você pode repetir em voz baixa, ou mesmo só mentalmente. Que cada grão de sal seja pureza. Que cada grão de sal seja aliança. Que cada grão de sal seja proteção vinda de Hashem para minha casa, para minha família, para minha vida. Em seguida, derrame a água por cima do sal devagar, até cobrir completamente. Você vai perceber que o sal e a água começam a se integrar, a se misturar, a formar uma solução. Para a Kabbalah, a água representa misericórdia, o atributo divino de Chesed, de bondade. O sal representa julgamento, o atributo divino de Gevurah, de rigor, de justiça. Quando os dois se encontram em equilíbrio dentro desse vaso, há uma harmonização de forças espirituais. É como se você estivesse dizendo, na minha casa, na minha vida, justiça e misericórdia se encontram. Que o que está em desequilíbrio seja alinhado pela mão de Hashem. Que o julgamento que eu mereço seja temperado pela misericórdia que eu imploro. Agora vem um ponto muito importante, e eu preciso que você grave isso. As palavras que você usa têm poder. No judaísmo, palavras não são apenas sons que saem da boca. Palavras constroem realidades. Palavras criam mundos. Deus criou o universo falando, haja luz, e houve luz. Quando você fala, você também cria. Por isso, neste momento, coloque uma das mãos sobre o vaso. Sinta a temperatura da água. Sinta a textura do recipiente e diga com calma, com firmeza, sem pressa. Hashem, eu peço, eu suplico que tudo aquilo que não vem do Senhor, toda maldição que foi lançada sobre mim, toda palavra destrutiva que foi falada contra mim, toda inveja que foi dirigida a mim, toda energia de morte, de confusão, de miséria, de divisão, de doença,
seja agora sugada para dentro deste vaso, neutralizada, quebrada e anulada. Que este sal absorva o que não presta. Que este sal purifique o que está contaminado. E que a tua luz, Hashem, tome o lugar de tudo isso. Eu declaro, em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que esta casa, esta família, esta vida pertencem à tua paz, à tua bênção, à tua proteção. Se você conhece o Shema Israel, aquela oração central do judaísmo, pode recitar agora, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um. Se você não conhece, não tem problema. Você pode dizer em português, escuta, Israel. Hashem é o nosso Deus. Hashem é um. Hashem é único. Hashem está acima de qualquer maldição, de qualquer força, de qualquer poder que tente me destruir. Não é uma fórmula mágica. É uma declaração de fé. É você dizendo que está se alinhando com o Deus único, que está acima de tudo. Coloque o vaso no lugar que você escolheu. E, a partir desse momento, você inicia oficialmente um ciclo de 7 dias. Esses 7 dias não são dias de superstição. Não são dias de ficar parado esperando um milagre cair do céu. São 7 dias de consciência espiritual. 7 dias de vigília interna. 7 dias em que você vai observar, orar, agradecer e se manter alerta. Todos os dias, de preferência no mesmo horário, de manhã cedo ou à noite, antes de dormir, você vai passar por esse vaso, colocar a mão sobre ele e fazer uma breve declaração. Pode ser algo como: Hashem, continua limpando esta casa. Continua quebrando toda maldição. Continua removendo toda inveja. Que tudo o que é mal seja cancelado. Que tudo o que é bom seja liberado. Eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu descanso no Senhor. Você vai começar a observar o ambiente ao seu redor. Preste atenção. Em muitas casas, relatos de pessoas que fazem isso mostram que, depois de alguns dias, brigas diminuem. O clima dentro de casa fica mais leve. As pessoas começam a se falar com mais calma. Aquela tensão constante dá uma aliviada. Você sente mais vontade de arrumar o espaço, de abrir as janelas, de jogar coisas velhas fora, de limpar, de organizar. Às vezes, o próprio sal dentro do vaso começa a apresentar mudanças físicas visíveis. Pode mudar de cor, pode formar cristais, a água pode turvar um pouco, pode aparecer uma espuma, uma textura diferente. Isso não é para te assustar, muito pelo contrário. É para mostrar, de forma visível, que existe um processo em andamento, como um filtro absorvendo o que estava pesado no ar. Durante esses 7 dias, preste atenção também nos sinais externos, nas coincidências que começam a aparecer, o telefonema que não vinha, de repente, vem. A resposta de emprego que você estava esperando há meses e finalmente chega. A conversa difícil que você achava impossível, de repente, acontece de forma natural. O pedido de perdão que surge do nada. A inspiração para mudar hábitos antigos. Uma ideia de negócio que aparece na sua mente. Um encontro inesperado que abre uma porta. Não atribua tudo isso apenas ao acaso, à sorte, à coincidência. Veja como parte de um movimento em que você se posicionou, em que você chamou Hashem para dentro da sua rotina, em que você abriu espaço para que ele interviesse. Ao completar o 7º dia, você não vai simplesmente ignorar o vaso e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Esse é o momento de fechamento de ciclo. E fechamento de ciclo precisa ser feito com consciência, gratidão e respeito. Aproxime-se do vaso, coloque novamente a mão sobre ele e agradeça. Diga algo como: Hashem, obrigado. Obrigado. Porque, mesmo quando eu não vejo tudo, mesmo quando eu não entendo tudo, o Senhor está agindo. Tudo o que foi absorvido aqui, toda a energia pesada, toda maldição, toda inveja, toda palavra destrutiva, eu peço que não tenha mais direito de voltar. Que este ciclo seja fechado diante do Senhor. Que o que foi quebrado permaneça quebrado. Que o que foi curado permaneça curado. Que a bênção que começou agora continue e se multiplique. Em seguida, você precisa descartar esse conteúdo com respeito. Não jogue no vaso sanitário como se estivesse se desfazendo de qualquer coisa. A orientação espiritual aqui é:
Se possível, descarte essa água com sal em um lugar onde haja fluxo que leve aquilo definitivamente embora, como um ralo externo bem lavado. Logo em seguida, deixe a água limpa correr por alguns segundos, declarando em voz alta que aquilo está indo embora da sua história, da sua família, da sua vida, e não tem mais direito de voltar. Se você tiver um quintal com terra, pode despejar em um local específico, longe de plantas que você cultiva, com a intenção de que aquilo se dissolva na terra, volte ao pó e seja neutralizado pela criação de Deus. O importante, o essencial, não reutilize esse sal. Não mantenha esse vaso com o mesmo conteúdo indefinidamente. Ciclo é ciclo. Começa, cumpre um propósito, termina. Respeite isso. Talvez você esteja pensando, com toda a razão, mas isso não é só coisa da minha cabeça. Não é só placebo, não é só efeito psicológico. Essa é uma pergunta honesta, e eu vou te dar uma resposta honesta também. A sabedoria judaica ensina que Hashem não precisa de sal, não precisa de vaso, não precisa de água. Ele é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa do jeito que quiser. Mas nós, seres humanos, precisamos de pontos de contato. Precisamos de símbolos que nos ajudem a sair da passividade e entrar em ação, que nos ajudem a alinhar mente, coração, corpo e espírito numa mesma direção. O sal no vaso antes do dia 7 não é um amuleto mágico que resolve tudo sozinho enquanto você fica sentado no sofá. É um compromisso. É você dizendo, eu não aceito mais viver como estava vivendo. Eu assumo a responsabilidade de chamar a luz de Hashem para minha casa, de me posicionar espiritualmente, de fazer a minha parte. Junto com esse ritual, há outras atitudes práticas da tradição judaica que você pode adaptar ao seu dia a dia. Ter sempre um pouco de sal próximo à mesa das refeições, lembrando que há uma aliança de proteção sobre sua vida. Tomar, de vez em quando, um banho de sal grosso do pescoço para baixo, pedindo que aquilo que precisa ir embora vá. Em seguida, usar água limpa em abundância, simbolizando renovação e recomeço. Colocar um pouquinho de sal em um papel pequeno dentro da carteira, pedindo-a. Hashem não só proteção financeira, mas sabedoria para usar bem o dinheiro que entra, para não desperdiçar, para não gastar com o que não presta. Tudo isso só faz sentido, só tem força, se estiver junto com uma mudança real de postura interna. Parar de alimentar fofoca, parar de falar mal dos outros pelas costas, parar de proferir maldição sobre si mesmo com frases destrutivas do tipo, eu sou azarado. Nada dá certo para mim. Minha família é amaldiçoada. Eu nasci para sofrer. Dinheiro não foi feito para mim. Aqui entra um ponto muito forte, e eu preciso que você entenda isso com clareza. Maldição não é só o que alguém joga sobre você. Muitas vezes, a maldição mais pesada, mais destrutiva, mais difícil de quebrar é a que sai da sua própria boca. É a que você mesmo pronuncia sobre a sua vida. Quando você repete, o tempo todo, todos os dias, várias vezes por dia, que sua vida não presta, que você é um fracasso, que sua família é um desastre, que você nunca vai conseguir, você está concordando com aquilo que te aprisiona. Você está assinando um contrato espiritual com a derrota. A Torá mostra, várias vezes, que as palavras têm peso espiritual, e a própria tradição judaica ensina a evitar frases de autossabotagem e a ter cuidado extremo com o que sai da boca. Então, enquanto o sal está no vaso, fazendo seu papel simbólico de absorver aquilo que é pesado, você se compromete a não alimentar novas maldições com a sua própria língua. Uma forma prática e muito poderosa de selar isso é criar o que eu chamo de troca de frases na sua rotina diária. Toda vez que você se pegar dizendo, pensando ou sentindo, nada dá certo na minha vida, você para imediatamente. Respira fundo e substitui por, Hashem está me guiando, e cada dia é uma nova oportunidade de mudança, de crescimento e de bênção. Quando vier aquele pensamento pesado, aquela voz interna destrutiva, dizendo, minha casa é um caos, você corta e substitui por, minha casa está em processo de cura espiritual, e eu estou colaborando com Hashem para que isso aconteça. Parece simples, parece até bobo, mas o impacto espiritual e psicológico disso é enorme, especialmente quando combinado com um ato físico, como o vaso com sal. Agora, deixe-me te contar um exemplo concreto de transformação que vai te ajudar a entender o poder disso tudo. Conheci uma mulher, vou chamá-la de Maria, 38 anos, moradora de Salvador, Bahia.
Maria estava desempregada havia 8 meses. 8 meses sem conseguir nada, mandando currículo todo dia, fazendo entrevista, chegando perto, mas, sempre, na última hora, dava errado. Ela tinha uma dívida de R$ 47 mil acumulada no cartão de crédito, cheque especial e empréstimos. O casamento dela estava por um fio. O marido trabalhava muito, chegava em casa cansado e irritado, e os dois brigavam por qualquer coisa. Os filhos, 2 crianças pequenas, sentiam o clima pesado e começaram a ter problemas na escola, notas baixas e comportamento agressivo. Maria me disse que chegou a um ponto em que acordava de manhã e chorava antes mesmo de levantar da cama, porque não aguentava mais viver daquele jeito. Ela já tinha tentado de tudo: terapia, igreja, pastor, padre, médium, simpatia, oração, jejum. Nada mudava. Até que ela ouviu falar, por meio de uma amiga, sobre o ritual do sal no vaso antes do dia 7. No começo, ela achou besteira. Pensou: como é que sal vai resolver meus problemas? Mas a amiga insistiu: Maria, você já tentou de tudo. O que você tem a perder? E era verdade. Ela não tinha mais nada a perder. No dia 15 de março de 2024, uma segunda-feira, Maria pegou um vaso de cerâmica que tinha guardado, encheu de sal grosso, colocou água, fez a oração com a intenção que eu ensinei aqui e deixou na sala, perto da porta de entrada. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo, ela percebeu que acordou um pouco mais leve, mas achou que era impressão. No terceiro dia, aconteceu algo estranho. O marido chegou em casa e, em vez de reclamar como sempre, perguntou se ela estava bem e se precisava de alguma coisa. Ela ficou chocada. No quarto dia, ela recebeu uma ligação de uma empresa onde tinha feito entrevista 2 meses antes e havia sido rejeitada. A pessoa do RH disse que tinha aberto uma nova vaga e que eles tinham lembrado dela. No quinto dia, a filha mais velha trouxe uma nota boa da escola pela primeira vez em meses. No sexto dia, Maria percebeu que o clima da casa estava completamente diferente. As brigas tinham parado. Ela e o marido conversaram de verdade pela primeira vez em meses. No sétimo dia, ela foi chamada para começar o trabalho. Hoje, 4 meses depois, Maria não só está empregada, está ganhando 40% a mais do que ganhava no emprego anterior. Ela conseguiu renegociar a dívida e está pagando. O casamento foi restaurado. Os filhos estão bem. Ela me disse isso chorando. Não sei explicar o que aconteceu, mas eu sei que Ashen destruiu toda a maldição que estava sobre mim. Esse é o poder de se posicionar espiritualmente. Deixe-me te contar outra história. João, 45 anos, empresário de São Paulo. João tinha um pequeno comércio de roupas que estava afundando. Todo mês era prejuízo, fornecedor cobrando, aluguel atrasado, funcionário pedindo demissão. Ele me disse que sentia uma energia tão pesada na loja que tinha vontade de não ir trabalhar. Um dia, desesperado, decidiu fazer o ritual do sal. Colocou o vaso no depósito da loja, fez a oração e começou o ciclo de 7 dias. No terceiro dia, uma cliente que ele não via havia anos entrou na loja e fez uma compra grande. No quinto dia, um fornecedor ligou oferecendo condições melhores. No sétimo dia, ele teve uma ideia de negócio que nunca tinha tido antes. Hoje, 8 meses depois, João não só salvou a loja, abriu uma segunda unidade e está faturando 3 vezes mais. Ele não atribui isso apenas ao sal, mas sabe que algo espiritual mudou quando ele se posicionou diante de Ashen. E tem Ana, 52 anos, dona de casa em Recife. Um casamento de 28 anos que estava destruído. O marido tinha um caso, ela descobriu, quis se separar, mas tinha medo de ficar sozinha. A casa virou um inferno. Ela fez o ritual do sal e chorou muito durante os 7 dias, mas não desistiu. No 10º dia depois do ritual, o marido confessou tudo. Pediu perdão e disse que queria recomeçar. Ela não acreditou no começo, achou que era mentira. Mas algo tinha mudado nele também. Hoje, 6 meses depois, eles estão reconstruindo o casamento e fazendo terapia de casal. Ana diz que Ashen deu uma segunda chance para os dois. Esses não são casos inventados. São relatos reais de pessoas reais que entenderam que, quando você se posiciona espiritualmente, quando você para de aceitar viver sob maldição, Ashen responde. Agora,
Eu preciso te alertar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem quando fazem esse ritual, porque esses erros podem bloquear completamente o resultado. Erro número 1. Usar sal refinado, sal de cozinha comum, cheio de iodo e aditivos químicos. Não funciona. Você precisa de sal puro, sal grosso, sal marinho, sal que veio da terra e do mar, sem interferência industrial. Erro número 2. Colocar o sal sem intenção, de forma mecânica, como se estivesse seguindo uma receita de bolo. Lembra do que eu falei sobre Kavaná? Sem intenção interna, você está apenas movendo objetos. É a intenção que ativa o símbolo. Erro número 3. Esperar um resultado mágico, milagroso e instantâneo, sem fazer nenhuma mudança interna. O sal não é uma varinha mágica. Ele é um ponto de contato para você se alinhar com Hashem. Se você continua falando maldição, continua alimentando inveja, continua vivendo em pecado, o sal não vai fazer nada. Erro número 4. Não completar os 7 dias. Muita gente começa, faz 2 ou 3 dias, esquece e abandona. Ciclo incompleto gera resultado incompleto. Erro número 5. E talvez o mais grave, falar maldição sobre si mesmo enquanto faz o ritual. Você está ali pedindo que Hashem quebre a maldição, mas, ao mesmo tempo, está dizendo, eu sou azarado, nada dá certo para mim. É como construir uma casa e, ao mesmo tempo, derrubar a parede. Não funciona. Agora, além do ritual do sal no vaso, existem práticas complementares que você pode usar para potencializar ainda mais a proteção e a bênção espiritual. Vou te ensinar algumas. Banho de sal grosso, uma vez por semana, de preferência numa sexta-feira à noite. Pegue um punhado de sal grosso e esfregue do pescoço para baixo, pedindo que tudo o que precisa ir embora vá. Deixe o sal agir por alguns minutos, depois, enxague com água abundante, declarando que toda a energia pesada vá embora e que você seja renovado. Não jogue esse sal no ralo sem cuidado. Deixe a água correr bem, pedindo que Hashem leve aquilo para longe. Sal na mesa. Na tradição judaica, quando você parte o pão, você o mergulha em sal. Você pode fazer isso nas suas refeições, especialmente no jantar de sexta à noite ou no almoço de domingo. Pegue um pedaço de pão, mergulhe no sal e declare, que esta aliança de proteção esteja sobre mim e sobre minha casa. Sal na carteira. Pegue um papel pequeno, coloque um pouquinho de sal dentro, dobre e guarde na carteira. Toda vez que você abrir a carteira, lembre que há uma aliança espiritual de proteção sobre suas finanças. Mas não adianta ter sal na carteira e gastar dinheiro sem controle. Peça sabedoria a Hashem. Sal na entrada da casa. Algumas pessoas colocam um pouquinho de sal em cada canto da porta de entrada, declarando que aquela casa está protegida. Você pode fazer isso uma vez por mês, sempre no começo do mês, pedindo renovação de proteção. Combinação com o Salmo 91. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você pode recitar esse salmo enquanto coloca o sal no vaso, ou recitá-lo diariamente durante os 7 dias. Não é obrigatório, mas fortalece. Agora, sobre os sinais de transformação. O que você deve observar durante os 7 dias? Dias 1 e 2. Preste atenção na atmosfera da casa. Ela está mais leve ou continua pesada? Preste atenção nos seus sonhos. Estão mais tranquilos ou ainda pesadelos? Dias 3 e 4. Observe mudanças sutis, conversas que surgem, oportunidades pequenas, telefonemas inesperados, ideias que vêm à mente. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essas palavras não são apenas poesia bonita, são declarações proféticas de proteção que atravessaram milênios. Agora, eu quero falar sobre algo que muita gente não entende. A diferença entre quebrar maldição e construir bênção. Quebrar maldição é remover aquilo que está te atrapalhando. É tirar o lixo espiritual. É limpar o terreno. Mas, depois que você limpou, você precisa construir.
Não adianta quebrar maldição e continuar vivendo do mesmo jeito, com os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, as mesmas companhias. Ashen abre a porta, mas você precisa entrar. Ashen remove o obstáculo, mas você precisa caminhar. Ashen planta a semente, mas você precisa regar. Por isso, junto com o ritual do sal, eu te encorajo fortemente a fazer mudanças práticas na sua vida. Se você está em um relacionamento que te destrói, que te diminui, que te humilha, peça coragem para sair. Se você está em um emprego que suga a sua alma, que te adoece, que não te valoriza, peça direção a Ashen para encontrar algo melhor. Se você tem hábitos destrutivos, vícios, comportamentos que você sabe que não prestam, peça força a Ashen para vencer. Não espere que o sal faça tudo sozinho. O sal é um instrumento. Você é o agente. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você tem o hábito de gastar tudo que ganha, de não guardar nada, de viver sempre no limite. Você faz o ritual do sal, pede prosperidade, pede que a maldição financeira seja quebrada. Ótimo. Mas, se você continuar gastando tudo, se você não mudar a forma como lida com dinheiro, o sal não vai fazer milagre. Agora, se, junto com o ritual, você começa a anotar seus gastos, a fazer um orçamento simples, a separar 10% do que ganha antes de gastar qualquer coisa e a buscar conhecimento sobre finanças, aí, sim, você está cooperando com Ashen. Aí, sim, a bênção tem espaço para entrar e crescer. Outro exemplo. Imagine que você vive brigando com todo mundo, que você é uma pessoa difícil de lidar, que explode por qualquer coisa. Você faz o ritual do sal pedindo paz na família, paz nos relacionamentos. Maravilhoso. Mas, se você não trabalha o seu temperamento, se você não pede perdão quando erra, se você não aprende a ouvir, a dialogar, a ceder, o sal não vai mudar nada. Porém, se, junto com o ritual, você busca terapia, autoconhecimento e domínio próprio, e pede a Ashen sabedoria para lidar com conflitos, aí, sim, você está abrindo o caminho para que a paz se estabeleça. Entende a lógica. O ritual do sal não substitui a responsabilidade pessoal, é um complemento espiritual. É você dizendo, Ashen, eu estou fazendo a minha parte, mas eu sei que sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda, da tua luz, da tua proteção. Há uma frase na tradição judaica que diz, ore como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Isso resume perfeitamente. Você ora, você confia, você espera em Ashen, mas você também se move, você também age, você também toma decisões, você também assume responsabilidade. Agora, vamos falar sobre sinais de que a maldição foi realmente quebrada. Como você sabe que deu certo? Primeiro, paz interna. Você começa a sentir uma paz que não consegue explicar. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, você percebe que algo dentro de você está diferente, mais leve, mais esperançoso. Segundo, oportunidades começam a aparecer. Não necessariamente tudo de uma vez, mas aos poucos, um telefonema aqui, uma conversa ali, uma ideia que surge, uma porta que se abre. Terceiro, relacionamentos melhoram. Brigas diminuem, diálogo aumenta, perdão acontece. Quarto, a saúde melhora. Dores inexplicáveis diminuem, o sono fica mais tranquilo, a disposição aumenta. Quinto, as finanças começam a se organizar. Não é que você vai ficar rico da noite para o dia, mas as coisas param de quebrar tanto, o dinheiro rende um pouco mais e oportunidades de renda aparecem. Mas atenção, não coloque prazos rígidos em Ashen. Não fique cobrando. Eu fiz o ritual há uma semana e nada mudou. Cada pessoa tem um tempo. Cada situação tem uma complexidade. Algumas maldições são mais profundas, mais antigas, mais enraizadas e levam mais tempo para serem completamente quebradas. Tenha paciência, fé e constância. E tem outra coisa importante. Às vezes, quando a maldição começa a ser quebrada, pode haver uma reação espiritual. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nos primeiros dias depois do ritual, as coisas parecem piorar um pouco antes de melhorar. Podem surgir conflitos antigos que precisam ser resolvidos. Podem vir à tona segredos que precisam ser expostos. Podem acontecer situações que te forçam a tomar decisões que você vinha adiando. Isso não é sinal de que o ritual não funcionou.
Pelo contrário, é sinal de que algo está sendo mexido no mundo espiritual, e nem sempre o que está oculto vem à luz de forma suave. Seja corajoso, seja firme. Confie que Hashem está no controle. Deixa eu te contar mais um testemunho rápido para ilustrar isso. Conheci um homem, vou chamá-lo de Carlos, de 50 anos, que fez o ritual do sal pedindo restauração no casamento. Nos 3 primeiros dias depois do ritual, ele e a esposa brigaram mais do que nunca. Coisas que estavam guardadas há anos vieram à tona. Ele me ligou desesperado. O ritual piorou tudo. Eu disse: Carlos, espera. Continua orando. Continua confiando. Ele continuou. No 5º dia, depois de uma briga muito forte, eles finalmente sentaram e conversaram de verdade, sem gritar, sem acusar. Choraram juntos, pediram perdão um ao outro e decidiram recomeçar. Hoje, 2 anos depois, eles têm um casamento que Carlos diz ser melhor do que a lua de mel. Mas, antes da cura, veio a exposição. Antes da paz, veio o confronto. Isso é normal. Agora, se você está fazendo o ritual e nada, absolutamente nada acontece nem internamente, nem externamente, é hora de se perguntar: será que eu realmente estou confiando em Hashem, ou estou apenas testando para ver se funciona? Será que eu estou disposto a mudar, ou só quero que as circunstâncias mudem enquanto eu continuo o mesmo? Será que há algum pecado não confessado? Alguma mágoa não perdoada? Alguma atitude errada que eu sei que precisa ser corrigida, mas estou me recusando? Hashem não é um gênio da lâmpada que você esfrega e ele te dá 3 desejos. Hashem é Deus, é Pai, é Juiz, é Rei. E ele espera de você honestidade, humildade, arrependimento verdadeiro e mudança real. Há uma história no Talmud, nos ensinamentos rabínicos, sobre um homem que ia ao templo todos os dias pedir proteção, mas vivia enganando nas vendas, roubando nos pesos, mentindo para os clientes. Um dia, um rabino o confrontou. Como você pode pedir proteção de Hashem se você vive desonrando o nome dele com suas ações? O homem ficou com raiva, mas depois refletiu, se arrependeu e mudou de vida. E aí, sim, as bênçãos começaram a vir. A lição é clara: você não pode viver em contradição e esperar bênção. Então, junto com o ritual do sal, examine sua vida. Há algo que você precisa acertar? Há alguém a quem você precisa pedir perdão? Há alguma atitude que você precisa mudar? Se há, faça. Não adianta colocar sal no vaso se o seu coração está cheio de amargura, ódio, rancor, inveja. Hashem vê o coração. Ele sabe o que está dentro. Agora, eu quero encerrar te ensinando uma bênção que você pode fazer sobre o vaso depois de colocar o sal e a água, e também uma bênção final de encerramento. Vou falar primeiro em hebraico e depois traduzir. Quando colocar o sal no vaso, você pode dizer: Baruch atah, Adonai, Eloheinu, melech haolam, asher kidishanu bemitzvotal, vetzivanu al hageulah, que significa: Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com teus mandamentos e nos ordenou sobre a redenção. Em português, você pode dizer com suas palavras: Hashem, que este sal seja instrumento de redenção, de libertação, de quebra de toda maldição. Que a tua luz brilhe aqui. Amém. No 7º dia, quando for descartar o conteúdo, você pode dizer: Baruch atah, Adonai, Eloheinu, melech haolam, sheisheanu, vekiamanu, veijanu lasmam azen, que significa: Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos sustentou e nos trouxe até este momento. Depois, você pode orar: Hashem, obrigado por fechar este ciclo. Obrigado por quebrar o que precisava ser quebrado. Obrigado por restaurar o que precisava ser restaurado. Que a bênção continue. Amém. Se você não se sente confortável falando em hebraico, não tem problema nenhum. Fale em português. Hashem entende todas as línguas. O importante é a sinceridade do coração. Agora, antes de terminar, eu quero te lembrar: não coloque sua fé no sal. Coloque sua fé em Hashem. O sal é apenas um símbolo, o poder está em Hashem. Não transforme isso em superstição. Não fique achando que sal é mágico. Sal é sal. Mas, quando usado com a intenção certa,
Dentro da sabedoria milenar judaica, ele se torna um ponto de contato poderoso entre você e o divino. Eu também quero te encorajar a buscar mais sabedoria judaica. Este ritual do sal é apenas uma gota no oceano de conhecimento que a tradição judaica tem para oferecer. Há ensinamentos profundos sobre prosperidade, sobre relacionamentos, sobre saúde, sobre criação de filhos, sobre negócios, sobre tudo. Se você quer se aprofundar, estude a Torá, estude o Talmud, estude a Kabbalah, sempre com respeito, sempre com humildade. E não se esqueça, você não precisa ser judeu para aplicar esses princípios. A sabedoria de Hashem é para todos os que o buscam. Como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se você nasceu em família judaica, cristã, sem religião. O que importa é o coração sincero buscando o Deus verdadeiro. Agora, um último ponto muito importante. Depois que a maldição for quebrada, depois que as bênçãos começarem a vir, não se esqueça de Hashem. Não caia no erro de prosperar e se afastar. Há uma advertência forte na Torá sobre isso. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, para que, porventura, havendo tu comido e te fartado, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus. Essa é uma tentação real. Quando as coisas melhoram, é fácil esquecer de quem te ajudou. Não caia nessa. Quanto mais você prosperar, mais você deve se lembrar de Hashem, mais você deve agradecer, mais você deve ajudar outros. Aliás, uma das formas mais poderosas de selar a bênção na sua vida é se tornar bênção para outros. Quando você for abençoado, abençoe alguém. Quando você receber, dê. Quando você for curado, ajude a curar alguém. Quando você for liberto, ajude a libertar alguém. Isso fecha o ciclo espiritual de forma perfeita. Agora eu encerro com uma bênção sobre você. Que Hashem te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que ele quebre toda maldição que ainda esteja ativa sobre a tua vida. Que ele restaure o que foi roubado, cure o que foi ferido e reconstrua o que foi destruído. Que os próximos 7 dias sejam o começo de um novo tempo para você. Que, daqui a um ano, você olhe para trás e não reconheça a pessoa que você era, porque Hashem te transformou completamente. Que a tua casa seja casa de paz. Que a tua família seja família de bênção. Que o teu trabalho seja trabalho de prosperidade. Que os teus sonhos sejam sonhos de esperança. Que a tua vida seja vida plena, vida abundante, vida que glorifica a Hashem. Shalom. Que a paz de Hashem, a paz que excede todo o entendimento, esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre os teus, desde agora e para sempre. Amém.